gente ia conectar hoje, aí nem todo mundo conectou, de boa. Depois qualquer coisa eles acompanham lá pelo YouTube. Vamos orar então, pra gente começar? Vou orar pela gente, beleza? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado que o Senhor tem cuidado da gente o tempo inteiro. Obrigado que a minha saúde da Mari está melhorando. Obrigado pela possibilidade que a gente tem aqui de estar lendo a Bíblia, junto com os nossos amigos, que a gente possa aprender mais sobre a sua palavra, sobre a sua vontade para a nossa vida. Por favor, fala com a gente, fala aos nossos corações, nos ajude a não só aprender, como a praticar a sua palavra, a sua orientação no dia a dia, dentro da nossa casa, com as pessoas à nossa volta, com as pessoas no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja, todo mundo que a gente tiver a oportunidade, Deus. A leitura de hoje é uma bênção, que a gente possa aprender e levar ela bem a sério e colocar em prática. Obrigado pelo movimento que o Senhor tem feito lá em Kentucky, com aqueles irmãos, na igreja metodista lá de Asbury, naquela faculdade. E obrigado pela palavra que foi dada àqueles irmãos, que foi em cima dessa leitura de Romanos 12. E possa ser cada vez mais bênção esse movimento, atingir mais pessoas, e que hoje também essa leitura possa atingir aqui nossos corações e também de todo mundo que estiver ouvindo. Em nome bendito e santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí, beleza. Opa, a Rosângela chegou também. Olá, Rosângela. Oi, pastora Lu. Bom dia. Pô, que bom que você veio aí, pastora Lu. Quem sabe vocês não tinham certeza, né? Se a gente ia dar sequência hoje, já que eu falhei vários dias. Mas voltamos. Então, só um ponto interessante aí é que essa leitura, né, Romanos 12, ela é o que foi pregado, né, naquela igreja lá de Asbury, lá em Kentucky, antes de ter começado todo esse movimento. E aí o pastor termina a oração lá: por favor, revive em nossos corações esse amor que eles leem aqui em Romanos 12, né? E aí começou esse movimento todo, glória a Deus aí pelo que está acontecendo lá, né? Esse movimento do Espírito Santo. Não se sabe ao certo se é um avivamento, né? Tem que dar tempo ao tempo, mas é algo bem especial, graças a Deus, que está acontecendo. E é isso, né? Vamos para cima. A gente já tem falado tantas vezes aí o quanto é real, né? O movimento do Espírito, quanto a gente vê ele na prática no nosso dia a dia, né? Nós que buscamos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, avô. Bom dia. Bem-vinda. E aí é tão real, né? E lá tá sendo também algo bem especial, né? Então, vamos para cima. Que isso se espalhe aí pelo mundo todo, né? Enchendo os nossos corações de amor. Porque o verdadeiro evangelho é isso, né? E isso é bom para todo mundo. Se as pessoas soubessem que é sobre isso que a gente vai ler hoje, com certeza muito mais gente ia falar: meu Deus, quero aprender mais sobre isso e pôr isso em prática, que é bom demais. Então vamos lá, Romanos 12. Portanto, irmãos... Opa! Levantou a mão. Rosângela, levantou a mão, fica à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá? Às vezes você apertou aí sem querer também, de boa. Pode apertar sem querer o comando, que não tem problema nenhum. Pra mim apareceu que você tá com a mão levantada. Vou dar um high five, bater na sua mão. Olá! Fica tranquila, tá? Se quiser falar, só falar aí, de boa. Então vamos lá. Júlia, como é que mexe aqui pra poder só falar? Dá bom dia. Eu não consigo Quer que eu te mute? Vou te mutar, tá, Rosângela? Qualquer coisa, se quiser falar, pode falar. Eu te desmuto. Boa. Você se automutou aí. Fica à vontade, tá? Você tá em casa. Se quiser falar qualquer coisa, só mandar aí. Ou mandar no chat também, à vontade. Aqui a gente vai lendo, mas também vai conversando, tá? Qualquer dúvida que tiver ou comentário, o pessoal vem e fala. Então vamos lá.
Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, nos outros capítulos a gente vem vendo, né, o quanto que Deus fez por nós, né? E aí, por conta disso, o quanto a gente fica em dívida com ele, né? Porque ele amou a gente primeiro, porque ele deu seu filho como sacrifício vivo, porque é esse amor dele quem faz com que a gente ame ele de volta, que faz com que a gente se arrependa das coisas que a gente faz que não são legais. O amor por ele que fez com que essa mensagem não ficasse só para os judeus, mas também se espalhasse para os gentios, né? Então não ficasse só para o povo de Israel, mas também para todo mundo. E aí o Paulo aqui, ele suplica, né? Então ele pede com muita, de joelho, por favor, né? Implorando, suplicando, que a gente entregue o nosso corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez pela gente. Que seja um sacrifício vivo e santo, né? Isso seja um sacrifício, né? Sacrifício das nossas vontades. Jesus fala sobre carregar a nossa cruz, né? Deixar o que é nossa vontade pela vontade de Deus. Do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então a verdadeira forma de adorá-lo é isso, né? Entregar a nossa vida de volta a Deus. A vida que ele deu pra gente, que ele dá toda a liberdade pra gente. A gente falar, Deus, a gente quer dar de volta pro Senhor aí a nossa vida. E não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, o que quer dizer esse sacrifício da nossa vontade? Né? Não imitar o comportamento do mundo. Tem duas formas de pensar. Tem uma forma de pensar onde a gente fala, poxa, existe um Criador, existe alguém que sabe o que é melhor pra gente, né? Se a gente foi criado com uma intenção. O celular foi criado com uma intenção. Ele é criado para quê? Para você falar no telefone, hoje em dia com o smartphone, para você navegar na internet, nas mídias sociais. Então o Criador fez ele com uma intenção. Então existe essa forma de pensar, que existe um Criador, ele fez a gente com uma intenção. E aí a gente, como criatura, dá, né, fala, poxa, eu quero a vontade de quem me criou. E a outra forma de pensar é, não existe um Criador, né? Ou tanto faz qual é a vontade do Criador, eu vou correr atrás do que eu quero. E aí muitas vezes as pessoas fazem o quê? Pegam o celular, né, a grosso modo, e querem escovar o dente com o celular. E aí, cara, queima o celular. Você põe debaixo da água lá, põe pasta de dente nele, vai e queima o celular. Quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, sem querer saber qual é a vontade de quem nos criou, quem nos ama, a gente acaba se estourando, né? Então, essas duas formas de pensar que a gente tem que poder discernir e fugir delas, né? Não imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Comportamentos e costumes deste mundo seria o quê? Aqui ignora a vontade do Criador, né? Aqui não pensa o que é o certo e o errado, o que é melhor para mim, de acordo com quem me criou. Se a gente ignora isso, né, a gente está seguindo essa vontade do mundo. Mas se a gente não ignora isso, a gente está seguindo a vontade do nosso Criador, de Deus. Deixando que Ele nos transforme, né, que Deus nos transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar. É uma mudança de consciência. É isso que a gente todo dia, né, vai tendo. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai falando, poxa, qual que é a vontade de quem me criou? Ah, e essa vontade de quem me criou é uma amarra? É algo que me prende? É um cabresto para eu não poder olhar para o lado? Não. É um guia, é um manual de instruções. E se eu sei esse manual de instruções e eu coloco ele em prática, eu desfruto disso daqui, ó. Pra gente experimentar, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita. A boa, perfeita e agradável, né? Como é mais costumeiro a gente ler. A boa, agradável e perfeita vontade de quem nos criou. A boa, agradável e perfeita vontade do nosso Criador. Aí a gente vai de acordo com o manual de instruções de quem nos fez. Quem nos fez sabe o que é melhor pra gente. Conforme a gente lê aqui, a gente vai mudando a nossa consciência, abrindo o nosso conceito para o que é melhor de acordo com o Criador, e a gente vai desfrutando disso no dia a dia.
As coisas que estão aqui nesse livro são tão reais que daqui elas vão para livros de todo tipo de outra instrução, né? Coach, psicólogo, mas todas as outras formas. Oi, pastora Lu, quer falar? Vários. Então, Fica à essa vontade. versão qual é? NVT. Dá para ler na área aqui também, ó. Não, tudo bem. Deixa eu só fazer uma colocação Claro. a respeito disso, porque quando eu discipulava, eu falava o seguinte: quando a gente compra qualquer produto, né, que precise de um manual de instrução, a gente compra um celular, vem com manual, a gente compra uma máquina, vem com um manual. E por quê? Porque foi um fabricante que criou e você precisa ali de instruções para mexer da melhor forma para que toda a engrenagem não venha te dar problema. Eu Uhum. costumo dizer que quando Deus nos criou, ele nos deixou esse manual. Esse manual é a Exato. Bíblia. Perfeito. É uma instrução. O que é uma instrução? Instrução no original significa construir por dentro, instruir. Então, na verdade, a Bíblia é o nosso manual, é que diz como a gente tem que andar, como a gente tem que se comportar, como a gente tem, para que ande de forma funcional, para Uhum. que não estrague a engrenagem. Exatamente. Perfeito. Concordo, é exatamente isso. Aí se a gente vai querer manipular, né, essa é o engano que às vezes a gente cai, né? A gente quer manipular qualquer forma, às vezes é só no longo prazo que a gente vai ver o quanto isso vai nos fazer mal, né? Aí se a gente tiver um pouco de sabedoria, a gente pode olhar para a vida dos outros e aprender, né? E ver, poxa, quem tomou as melhores decisões, né? E quem colocar esse manual em prática vai ter geralmente colhido os melhores frutos, né, da vida. E é isso, é sobre isso aí, o nosso manual de instruções para a gente poder viver uma vida melhor. E ele vai falar aqui várias coisas interessantes sobre esse manual, né, na prática. Bom Então, dia a todos. Como é que tira essa opa, bom dia. mãozinha? Queria tirar essa mão. Essa mãozinha, alguém sabe aí, pessoal, como é que tira a mãozinha? Que para mim eu acho que nem aparece essa mão, como eu tô como líder aqui da reunião. Baixar a mão. Obrigada. Tem que levantar a mãozinha, gente, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Tem não, eu achei muito legal, tá. bonitinho, o pessoal ficou levantando, deu um bate-não. Uma coisa que eu ouvi uma vez um pastor falando que eu achei muito interessante, que esse versículo aí que a gente leu, né? Normalmente quando muita gente ora, ai Senhor, tua vontade é boa, agradável, perfeita, que venha a tua vontade e tal. Só que nesse versículo, ele nos mostra que a gente precisa fazer algo para Boa, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ele fala sim, exatamente isso. Nós precisamos transformar a nossa mente para que a gente consiga viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há outro modo de viver essa vontade, senão sem se amoldar aos costumes do mundo e transformar a nossa mente pelo meio da palavra, né? Então, existe uma chave aí de como viver essa boa, agradável e perfeita, porque a gente ora tanto dizendo isso, né, falando sobre essa vontade, e aí está exatamente como a gente consegue viver isso no nosso dia a dia, né? A gente precisa transformar a nossa mente. E quando a gente começa a entender isso, faz todo sentido. Muitas coisas a gente não vive, por quê? Porque a gente não está transformando a nossa mente na palavra, a gente está sendo influenciado por tudo que a gente vivencia no mundo, né? Então a perfeito, gente deixa de viver porque a gente não transforma a mente. exatamente. Esse é o caminho aqui, a chave, né? Metanoia, né? Transformação da mente, não ficar com a mente no mesmo lugar do que a gente aprendeu através da cultura, né? A cultura meio que vai sujando a gente, é que limpa, né? Pô, mas como que a gente deveria ser? Aí deixar a mente ser transformada. Além da transformação da mente, né? Ele fala aqui, ó, seja um sacrifício vivo. Né? A gente, deixar, né?
e oferecer a nossa vida como sacrifício, a nossa liberdade, a gente fala, pô, Deus, eu quero a sua vontade acima da minha liberdade, acima da minha vontade. Aí muita gente vê como um cabresto, mas é um manual. Esse manual tem que transformar a nossa forma de pensar. E não é uma lavagem cerebral, não. Você pode ir testar, né? Logicamente, o que é melhor? A vontade de Deus ou a minha da cultura? Poxa, pensa no longo prazo. O que é melhor? Seguir os costumes da Anitta ou seguir os costumes de Deus, né? Os costumes que a Anitta tá tentando pregar. Poxa, o que a Anitta tá tentando pregar não é bom, não. Você vê o pessoal que tá seguindo o caminho dela, vai se estourar ali daqui a pouco. Muita gente já seguiu esse caminho, você pode ver o que eles estão colhendo. Coisas que não são legais, né? Não é bacana, não traz vida aquilo. Aquilo acaba trazendo vazio, destruição, morte. Bom demais. Daniel, Opa, Carla, Dani, pode falar. vamos supor, você deu o exemplo da... Bom dia a todos. Uhum, Deu o exemplo da Anitta, certo. né? Mas também tem um exemplo, muitas vezes, do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso costume, que às vezes Sim. não é nem uma vida devassa, um costume devasso, como vamos dizer assim, como o da Anitta. Às vezes são vontades nossas, por exemplo, Deus dá um direcionamento, mas a gente quer fazer da nossa vontade. Uhum. E a gente acaba não entrando nessa, né, não entrando na vontade de Deus, porque às vezes a gente tem costumes que são até bons, né, que são até talvez uma atitude muito boa, mas para aquele momento não seria a vontade de Deus. Eu acho que esse buga mais a nossa mente do que uma coisa assim muito explícita, né? Um erro assim, algo que a gente vê, pô, isso aqui não combina comigo, porque aqui no livro de Romanos ele está falando para irmãos, ou seja, então são pessoas que já são cristãos. Sim. Então, geralmente, a pessoa que já é cristã, ela sabe, né? Ele não vai querer andar como a Anitta faz ou como outras pessoas aí do mundo, mas às vezes são pequenas coisinhas que às vezes impedem a gente viver essa plenitude de Deus. Sim. Sim. Que só o Espírito Santo muitas vezes consegue nos mostrar debaixo de muita oração, né? Isso são coisas assim que como a Luísa falou, são acessos que a gente precisa de ter, mas em todo o tempo transformando a nossa mente no dia a dia, com o auxílio do Espírito Santo, né? Nossa, total. Não é tão preto no branco às Porque essa vezes, né? questão da Anitta, eu concordo completamente com o Daniel, mas é uma coisa muito óbvia. Mas na hora que a gente está falando sobre moldar nossa mente através da palavra, por exemplo, gente, até o que a gente come. Porque às vezes a gente busca uma santidade em Deus e aí sai do culto e se envenena de Coca-Cola com McDonald's. Isso é o padrão do mundo. E quando a gente vai ver, a Bíblia nos dá um padrão até do que a gente tem que comer, né? De como a gente vive saudável em relação ao jejum. Então são coisas que o crente, às vezes, ele vê, a Anitta tá lá fazendo isso, e a gente não tá tomando conta do tempo do Espírito Santo, por exemplo, né? Top. E Carla, você tá tentando falar, mas não tá chegando. Não tentei falar, não. Ah, não? Ah, beleza. Achei que você fez. Tá. Foi muito rápido. Top. Top, tá bom. É isso mesmo, muito bom, gente. É isso aí. Né? Nosso dia a dia, né? Nossas batalhas. Ontem mesmo a gente teve um exemplo aqui em casa, eu e a Mari. Eu tava lá tirando meu tempo de oração e ela tava precisando de mim. Aí eu meio que ia continuar no meu tempo de oração. E ela precisava lá resolver uns negócios no computador, que eu ia resolver, quem sabe, mais rápido pra ela. Aí eu fui voltar pro meu tempo de oração, aí eu pensei assim, né? Provavelmente o Espírito Santo, quem me ajudou, né? Falou pra mim, cara, a oração é ir lá ajudar ela. Aí eu, putz, é verdade. Aí eu parei e fui lá ajudei ela. Então, né, nos nossos pequenos, senão já viram algo religioso, né? Mas não, a gente tem que cuidar um do outro. Então, aí eu falei, pô, não, vou lá cuidar dela. Aí fui, cuidei, ajudei, deu tudo bom. Beleza, versículo 3. Nossa, é só o versículo 3, gente. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Cuidado, não se considerem melhores do que realmente são. Isso é que é humildade, né? A gente não achar que é melhor do que a gente realmente é. Não ficar se achando ruim também, que não é algo que está ligado à humildade. A humildade é se colocar no lugar certinho. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu.
O que está escrito aqui? Opa, não está aparecendo. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Aqui, né, por conta de que no corpo às vezes alguns membros têm mais destaque, a gente tem que saber, poxa, legal, né? Você não precisa se considerar melhor do que você é como uma parte específica do corpo. Mas você precisa sempre entender que seja você uma parte mais importante no corpo, né? Uma parte mais importante assim, de mais destaque perante os outros membros, todos são membros de um corpo, então ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos fazem parte de um todo para que o corpo opere bem. E às vezes isso, infelizmente, algumas pessoas acabam confundindo. Pessoas que têm destaque, né, que nem no, sei lá, louvor, aí a pessoa toca um instrumento. Ali o demônio trabalha muito para tentar derrubar a pessoa pelo ego, né? E ela começar a achar que ela é melhor do que ela é porque ela está numa posição de destaque. Ou para o próprio pastor, né? Porque ele tá falando ali no microfone para todo mundo ouvir, aí o pessoal, uau, fica vislumbrado com ele, de repente vai depois da mensagem e fala, parabéns, pastor, não sei o quê. Mas é tudo por um corpo, né? Eles não são melhores do que o irmão que tá carregando as coisas para poder montar o culto. Todos têm a sua importância dentro do corpo e é assim que a gente precisa se enxergar, ao invés de sendo melhor um do que o outro, entender que cada um tem a sua função específica e é através do todo que o Espírito Santo age, né? E precisa de todos. E um não é melhor do que o outro, mas todos são igualmente importantes, né? Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ou seja, qualquer que seja seu dom, faça com excelência. Isso aqui, a gente viu José do Egito, né, na história dele. Poxa, é o que ele faz em todas as fases ali que ele esteve. Poxa, quando ele era filho do pai, ele era um bom filho do pai, né? Ali dentro da casa. Quando ele foi vendido como escravo, ele era um bom escravo. Quando ele foi preso, ele era um bom preso. Quando ele foi levado a ser o braço direito do faraó, ele era um bom braço direito do faraó. Qualquer que seja a nossa função, a gente faz ela com excelência, contribuindo para um todo. A grande verdade é o seguinte, todos esses dons que estão sendo citados pelo Paulo, eles são dons usados dentro do corpo. O que não pode é a pessoa achar, poxa, eu vou usar meus dons sozinho. Eu vou aproveitar a internet e vou começar meu ministério do solo, onde eu vou, crio minhas músicas, fico pregando para as pessoas na internet, faço minha mensagem para a internet e não convivo com o corpo, né? Ele é para edificar o corpo. Através da internet, com certeza você edifica pessoas, né? Mas você precisa participar, né? E fazer ele com excelência ali dentro. E não se isolar porque você tem talentos, né? Você vê que eles todos estão servindo dentro do corpo. Então, é fazer o que quer que Deus tenha dado de dom pra gente, com excelência, dentro do corpo, pra gente se mover como um grande bloco e as pessoas reconhecerem a gente através do amor de Cristo e da nossa unidade, né? É isso. Então, seja lá qual for o seu dom, pessoal, manda ver, arrebenta, vai com ele pra cima e conforme houver a transformação de mente, né? Cada vez mais você vai estar nesse propósito aí, utilizando ainda melhor seu dom para Deus. Amem as pessoas sem fingimento. Isso aqui rola muito, né? Como a gente vai vendo, poxa, é sobre amar. Aí, às vezes, acaba amando com fingimento. Não, amem verdadeiramente. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Muito importante, hein, gente? Duas coisas, né? Por favor. Nessa nossa versão, tá me ouvindo? Sim, sim. Tá até bem interessante o versículo 8, que tá, se seu dom consiste em encorajar pessoas. A maioria das versões é exortar.
E aí, eu estava vendo, estudando um pouquinho esse versículo, exortar, eu particularmente, muita gente que eu conheço achava que exortar é você chamar atenção, né? Você exortar. Só que exortar é exatamente como está nessa versão, é você encorajar, fortalecer, caminhar lado a lado, trazer uma palavra de encorajamento. Então, eu achei isso muito legal. Nossa, isso é muito bom mesmo, porque eu lembro do exortar, né? Que ele é o mais famoso. Eu tô lendo na versão não famosa, na versão mais fácil de entender. E Isso. saber que esse exortar que a gente sempre ouviu, quer dizer encorajar, dar suporte, né? Pra pessoa Isso. não esmorecer, né? Pra ela não murchar. E Tem sim, gente que vamos, tem esse. irmão, bora, tamo junto. Coragem, legal, Muito legal, né? beleza. Tinha mais outro ponto? Você falou duas coisas? Pode continuar lendo que quando você chegar lá eu falo. Tá bom. Então amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amem com amor fraternal, né? Amor de família. Jesus É isso fala, que eu ia quem é minha falar. família? Opa, fala aí. Exatamente. Esse amor fraternal que Paulo está falando é o mesmo amor que você ama a sua família de sangue. Ô, beleza. Então, da mesma forma que você ama seu filho, seu pai, sua mãe, é pra gente amar uns aos outros. É, Muito Jesus forte. fala, né? Quem é minha família? Minha família é quem faz a vontade do meu pai. Poxa, assim, a gente tem nossos irmãos genéticos, né? Mas às vezes a galera tá em outra vibe, né? Correndo atrás do vento, das coisas da vida aí, né? Essas coisas passageiras nesse mundo cíclico que não vai pra lugar nenhum, né? O mundo só fica ali dando volta. Agora, tem os irmãos que estão com a visão da eternidade, né? Estão com a visão das coisas de Deus. Poxa, esses você precisa amar com certeza aí, com esse amor fraternal, porque com eles você soma e muito, né? É isso aí, amar com amor de família aqueles que querem a vontade de Deus, né? Se amem mesmo, pessoal. Então não é por qualquer coisinha que a gente vai, né? Virar as costas, né? E sim, poxa, vamos se ajudar, vamos seguir. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Ó, que beleza, hein, gente? É ao Senhor que a gente está servindo, né? Teve uma vez lá na igreja que eu fui lá para montar as coisas, mas não tinha ninguém chegado. Aí, pô, montei tudo sozinho. Pô, mas é pro Senhor. Daí, às vezes, batia aquele sentimento, né? Ah, mano, os caras não chegaram, tô montando tudo. Mas, tipo, cara, é pra Deus que eu tô fazendo. Então, na verdade, top. E ele sabe porque os demais não chegaram, tô só eu aqui. Ele tá me trabalhando, né? Então, vamos nunca ser preguiçoso, não ter essa mentalidade mundana de, não, cada um tem que fazer um pouquinho. E se eu já fiz minha parte, vou parar aqui e deixa que os outros façam. Nada, cara. Se tá sobrando pra você, top, vai pra cima. E eu sinto muito isso na igreja. Na hora da gente servir ali, a galera tem um coração tão bom que às vezes quase não sobra serviço, que tá todo mundo querendo fazer as coisas. É muito, muito legal essa forma, essa transformação de mente a gente vê na hora de servir ali na igreja. O pessoal tem bastante esse afinco, né? Trabalhem com dedicação. De novo, a dedicação, a excelência, né? Sirvam ao Senhor com entusiasmo. Isso aí, né? Não serve de qualquer forma. Cara, é pra Deus que você tá servindo. Vai com tudo, vai com os dois pés, arrebenta. Alegrem-se em nossa esperança. Alegrem-se em quem? Em nossa esperança. Qual a nossa esperança? A segunda vinda de Jesus, né? A nossa esperança é a salvação. A nossa esperança é o reino de Deus, né? Que ele já é chegado aqui na terra. Então, vamos se alegrar nisso. Sejam pacientes nas dificuldades e não... Nossa, olha aqui. Não parem de orar. Pô, gente, eu lembro que eu falei pra vocês que eu tinha dificuldade de coração, tal, que ler a Bíblia eu amo, posso ficar lendo, pá. E aí pra orar, eu orava pouco. Aí a gente vem falando sobre voto na igreja, né? O pastor Rodrigo vem falando sobre isso. Aí trouxe o estudo, o Gabriel outro dia falando sobre voto. Aí eu, o que eu vou votar? Aí votei oração. Aí todo dia eu tô orando meia hora. Muito importante. Não quero parar nunca, né? Quem sabe até aumento com o tempo. E assim a gente vai criando, né, bons hábitos. Não parem de orar. Pô, quem tá falando isso é alguém que ama muito as pessoas, que é o apóstolo Paulo, né? A gente viu quando a gente estava lendo lá o livro de Atos,
quanto ele amava os outros, o quanto ele vivia pros outros. Aí quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente viu Jesus, mesma coisa no nível ainda maior. Tanto poder de Jesus e nenhum milagre para si, né? Milagre para os outros. E eles não paravam de orar, eles estavam sempre orando. Então muito dessa transformação da mente, né, que a gente falou lá no começo, ela vem daqui. A gente vem, lê e depois a gente medita em oração, para a gente poder seguir evoluindo. Oi, pastora Lu, quer falar? Então, quando essa proposta, né, de a gente estar em oração, nem sempre estar em oração é estar falando. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que eu tenho que estar aqui falando, porque às vezes a gente vai ficar, tem momento que a gente vai ficar só no silêncio, meditando na presença. Então, não necessariamente eu tenho que estar. Às vezes eu falo tanto que nem consigo ouvir o que ele tem para me falar. Então, esse tempo de oração, às vezes se estende 1, 2 horas, porque não é no que eu estou falando, é no que eu estou conectando com Deus. Às vezes a gente vai ficar ali no silêncio, meditando, ouvindo um louvor, pensando nas coisas maravilhosas que ele tem feito, pensando no dia, pensando na beleza, né, da grandeza. Quando a gente vê o amanhecer, a gente olha o passarinho cantando, Deus vai falando, porque tudo fala. Então, às vezes, num canto de passarinho, Deus te leva lá num versículo, olha como eu alimento, eles não trabalham, eu sou o teu protetor. Então, assim, a gente precisa desconstruir a ideia de que eu preciso estar orando, falando. Na verdade, eu posso estar ali trocando um diálogo. A oração é um diálogo. Então, quando a gente tira essa ideia de que eu preciso estar nesse lugar dessa forma, cara, flui. Quando você vê 1 hora é pouco, 2 é pouco, e você entra nesse lugar da dimensão do espírito. Só Animal, isso. animal, com certeza. Vai além de falar, né? Ouvir também, muito bom. Top, vou chegar nesse nível. Amém. Vou chegar nesse nível, mas com certeza, esse é o caminho. Com certeza. Né? Não só ficar falando, né? Mas também ouvir, com certeza, é isso aí. Bom demais. Então não parem de orar, né? E você vê que bom, né? O quanto isso é bênção na vida e como ele não é, às vezes, a maneira simplista que a gente vê, né? De só ficar ali, oh Deus, e ainda mais aquela maneira simplista de ficar ali pedindo um monte de coisa, né? Mas sim de entrar diante da presença de Deus e se entregar, né? Muito bom. Versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Poxa, quantas vezes a gente faz isso? Gente, vocês mandaram muito bem, parabéns. Porque a gente ficou doente, né? E vocês mandando lá, pô, como que a gente pode ajudar, né? Precisa levar alguma coisa aí, a gente pode ir no mercado, qualquer coisa e tal. Falem, a gente ajuda. Pô, obrigado. Uhul. Vocês já tinham lido aqui, hein? Vocês estavam roubando, não era pra ter lido, tô brincando. Mas parabéns, o coração de vocês é lindo, é isso aí, top. Pô, muito bom. Obrigada, gente, vocês são demais. E tem uma palavra nesse versículo que é koinonia, que é exatamente como vocês agiram com a gente, como o Dani agiu comigo ontem, né? No quesito que ele estava orando, eu estava precisando de ajuda aqui para resolver uma questão de trabalho. E ele parou de orar para me ajudar, que é estar em comunhão e suprir a necessidade do irmão. É isso que Paulo fala, ajudem com prontidão. A gente precisa ajudar de fato uns aos outros, pôr em prática. E aí a gente está colocando em prática, muito bom. Poxa, que legal, né? É sobre isso aí na prática. Cuidar, né, um do outro. Gente, então, por favor, se abram o coração conforme precisarem de qualquer coisa pra gente ter oportunidade de colocar isso em prática, né? Abençoar vocês, etc. Às vezes a gente não fala porque tá encabulado, mas vamos falar nem que seja no particular. Vamos se ajudar, né? E é difícil na igreja no todo, tal, de saber, né, o que as pessoas estão tendo de necessidade, mas no convívio, né, nos pequenos grupos é às vezes mais fácil. Então vamos se abrir ali, né, e pedir de fato quando a gente estiver precisando
de oração e etc. Aqui no final a gente abre para oração também, né? Então vamos abrir aí o que estiver passando. Eu tenho um pedido por um aluno meu e, pô, é isso, sobre a gente se ajudar. Deus gosta tanto disso. Aí ele fala: "Aê, vocês estão com o meu coração, vocês estão querendo cuidar um do outro. Estão no caminho certo." Ou quando membros do povo santo passarem por necessidade, versículo 13, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Isso aí, top. Versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem. E aí? Esse é difícil, hein? Esse aqui é difícil por prática. Agora estamos chegando no nível cristão, né? Porque as outras coisas, beleza. Bons grupos fazem isso, se ajudam, né? Partidos políticos, religiosos, demais grupos, mais variados grupos, as pessoas do mesmo grupo se ajudam. Mas esse aqui, ó, abençoe aqueles que os perseguem. Vixe, aqui é o nível de Só um perspectiva do detalhe, Criador. um detalhe antes de seguir esse versículo 14, praticar a hospitalidade no original não quer dizer só a gente receber as pessoas que a gente ama, mas receber quem precisa na nossa casa, porque na época, né, os pregadores eles não tinham onde ficar, onde se hospedar e tudo mais. Então, Paulo estava falando para que a gente pratique a hospitalidade, receba essas pessoas que estão indo falar do amor de Deus em outros estados, pessoas que de fato estão precisando por alguma outra razão, não só os nossos amigos, né? Boa. Muito bom, muito bom. Abençoem aqueles que os... Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Gente, o que o Criador quer da gente? Que a gente traga o amor. É o amor que rompe com o mal. Mal... Dani, Opa, Carla, pode falar. muito forte, assim, que aconteceu com a amiga da minha mãe e a minha mãe, e tem tudo a ver com esse versículo. Há muitos anos, assim, já tem um tempo atrás, eu acho, tem mais de 20 anos, o filho da amiga da minha mãe, que era filho único, morava com uma menina lá no Morro da Providência. Certo. E ele era viciado, não chegava, assim, a ser do tráfico, mas ele trocava serviços, né? Tipo um olheiro, em troca da droga. E aí aconteceu lá, acho que ele ficou devendo uma coisa dessas. E a mãe dele essa amiga da minha mãe morava em Anchieta, perto da casa da minha mãe. E aí mataram o filho dela. Era filho Nossa. único. Ela sabia quem era e assim, ela, uma mulher de Deus, sabe, sofreu muito filho único, né? Ela saber da condição que estava o menino, o rapaz já matou e assim, ela pensa, eu até entendo o sentimento dela, né? Ela falou tipo assim, ela desejou N coisas, sabe, para essa pessoa que ela sabia quem tinha matado. Passou uma semana, ela chamou a minha mãe para fazer uma visita. A minha mãe é super medrosa, que minha mãe também mora em área de risco, né? Elas foram lá. Ela levou minha mãe lá, foi junto com ela lá no Morro da Providência, foi na Boca de Fumo, achou o rapaz, pediu perdão ao rapaz que matou o filho dela. Nossa. Então, falando que tinha desejado coisas para a vida dele que ela não poderia desejar, e falou de Jesus para ele. A minha mãe ficou apavorada, minha mãe morre de medo, né, de estar nesses lugares. Mas assim, é algo assim que eu vou ser bem sincera para você. Eu não sei se eu teria essa É. estrutura. Ela foi lá, falou de Jesus para ele, pediu perdão. Minha mãe falou que ela abraçou o rapaz. Ela falou assim, eu quero Nossa. pedir tudo que eu falei desejei para sua vida na hora do sepultamento do meu filho. Falou que Nossa. ele tipo assim, isso para mim o maior, assim, testemunho que eu falei, gente, é só o Espírito Santo mesmo, porque o menino era filho único, tinha um filho pequeno, se eu não me engano, o filho do menino é da idade do meu filho. Acho que na época o garoto tinha uns 5 anos, o netinho dela. E assim, ela super, depois ela sempre fala, assim, depois de um tempo ela passou a testemunhar e ela falou que entendia que tudo aquilo foi uma ação demoníaca, que assim o filho dela estava no vício, né? Que foi assim, não foi porque vou matar, mas ela entendeu toda a situação, né, espiritual, e ela falou que ela não poderia carregar aquilo com ela, porque É. isso ia ela. Nossa, eu achei assim
eu não tenho nem palavras, porque você saber quem matou o seu filho e ir lá pedir perdão pelo que você proferiu na vida dele, é Nossa, mandou muito bem. Eu também muito. teria muita dificuldade. Mas existem dois caminhos. Ela acabou com o mal, né? Ela quebrou o mal. Existem dois caminhos. Ou a gente aumenta o mal, ou a gente acaba com ele através do amor, né? E com amor, a gente juntos, a gente recupera pessoas, a gente traz pessoas para o caminho bom, a gente traz luz para a vida delas. Isso muda e transforma a vida das pessoas. A gente pode, como seres humanos, trabalhar juntos e não só somar, né? Dois seres humanos juntos, eles não são dois. Eles multiplicam, né? Infinitas possibilidades do que dois seres humanos juntos podem fazer. Imagina um grupo de pessoas, né? Mas o ódio, ele faz isso com os seres humanos. Ele afasta, né? Então, a amiga lá odiando é só mais mal, né? Que ia ser plantado. Às vezes poderia pedir, ó, fulano, eu te conheço, você mexe com isso, vai lá e mata ele. Dá um susto nele. Isso é comum, né? As pessoas fazem isso. Pô, aí só Ela aumenta o mal, aí é vingança em cima de vingança. É assim que surgem guerras e coisas desse nível, né? Então tem dois caminhos, né? E o caminho que Deus quer é o caminho que dá misericórdia, né? Mano, tenha misericórdia. Você não sabe por que que esse cara é um louco desse nível que tá matando os outros, né? E é isso. O Mateus Ediel, sabem ele da igreja, marido da Camila e tal. Ele também tem uma história dessa. O pai dele perdeu um irmão num assassinato. O cara foi roubar. Aí o irmão o tio do Mateus, né, não queria deixar as coisas. E foi falar, não, tal. Queria proteger porque tava a esposa dele junto, ou a irmã dele junto, uma coisa assim. Aí o cara falou, tá se fazendo de machão? Pum, matou ele, deu um tiro no peito do cara. Aí o cara morre. Tio do Mateus, né? Aí o pai do Mateus, depois de alguns anos, o rapaz que cuidava lá da prisão, chegou no pai do Mateus e falou, olha, o rapaz que matou seu irmão tá aqui na prisão que eu tô cuidando. Eu deixo você entrar lá e fazer o que você quiser com o cara. Aí o pai do Mateus foi lá, pregou pro cara por um tempão, falou do amor de Deus. Falou, cara, você precisa se arrepender e tal, não sei o que, etc. Aí o cara, beleza, né, ouvindo, pô, o pastor vindo aqui falar comigo. Aí no final ele conta, ele fala, sabe o fulano que você matou? Era meu irmão. E eu te perdoo. Aí o cara chorou, caiu no choro, tal, se sentiu amado, etc. Causou transformação na vida dele, né? Mas ele poderia ter feito diferente, ter falado, cara, te odeio, vamos lá com mais não sei quem, vamos te amassar, vou te arrebentar. O cara não é um assassino porque ele foi amado. O cara é um assassino provavelmente que ele foi perseguido, maltratado, coisas ruins aconteceram pra ele. Quando ele vem e sente esse amor, né? Tem uma outra história que tem o assassino de Green River, que ele tinha matado mais de 40 mulheres. E aí lá nos Estados Unidos, antes do julgamento, tem lá um monte de gente, né? Tem a oportunidade de falar algumas coisas pra ele. Aí todo mundo odiando. Cara, eu desejo a pior coisa, que Deus te jogue no inferno, não sei o quê. Aí chega um cara, ele fala assim, olha, por conta da minha fé, eu sou cristão, minha fé é em Jesus, eu te perdoo. Eu que tô sendo obrigado, né, a colocar minha fé em prática. Eu te perdoo, que você, né, seja transformado tal, não sei o quê. Aquele cara, quando ele tava ouvindo o ódio, ele vinha, olhava assim, né, com rancor e até um pouco cínico. Quando ele ouve aquelas palavras de perdão e amor, o cara cai no choro. Então eu vou mandar pra vocês esse vídeo aí. E é isso que transforma, vi, dois Daniel. caminhos. Já viu? Eu vi, nossa, enquanto todo mundo falava palavras, ele estava imóvel. Quando o cara falou do amor, ele caiu em prantos. Eu acho que ele era até um psicopata, né? Psicopata, é. Que nem tem Serial killer. sentimento, né? Parece Agora que é um terreno interessante. infértil, né? Até você jogar um amor ali, aí ele quebra. Ele não tem empatia, né? O psicopata. É, Mas quem coloca a pessoa nessa condição que a Carla falou é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Não é porque a gente tem coragem, né? total. Eu tenho algumas pessoas que eu vivenciei, assim, no sentido de ter feito coisas ruins, assim, com conhecidos meus, mas eu não consigo ter raiva dele. É inexplicável Opa, que isso. bom.
Então, assim, é o próprio Espírito de Deus que implanta isso em nosso coração. Né? Não tem nem motivo para não gostar, mas eu não consigo sentir raiva. Mas é o Espírito Santo que coloca isso. Não somos nós. É para ele que a gente precisa pedir, né? Para ter essa transformação. De fato, se for pela carnalidade, pela humanidade, a gente vai pro ódio, pra vingança, e isso só vai gerar mais ódio, mais vingança, e fica infinitamente as pessoas se afastando, ao invés de ajudar uns aos outros e trazer transformação. Muito bom, né? Se as pessoas soubessem que é sobre isso, né? Poxa, quanto mais isso ia ir além, né? Pena que, às vezes, o que a gente transmite, né? Não é isso. Então, a gente precisa transmitir isso na prática. Isso é que é a chave do evangelho. Então, 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Gente, dá pra gente ficar comentando infinito, né? Não dá, é muito difícil passar aqui e tal. Não sei o que eu faço se a gente quebra a leitura em 2. E sabe, Eu acho que a gente podia ler amanhã mais um pouquinho desse capítulo. É muito rico, né? É, melhor. Vamos parar no 14. Muito rapidinho. Eu Continue, essa questão de você, ao invés de pagar o mal com o mal, você pagar com amor, né? Eu tô casada há 7 anos com meu marido e no começo do meu relacionamento eu tive um problema muito, muito, muito sério com a minha sogra. Foi tão sério que eu e meu marido, a gente ficou quase 1 ano sem falar com ela. Só que, não, na verdade tem mais tempo, deve ter uns 9 anos, mais ou menos isso. E aí, eu já sabia que eu tinha que perdoar, né? Eu já sabia que mesmo ela estando errada, eu tinha que perdoar. Mas a situação que aconteceu era para eu nunca mais ter nenhum tipo de contato. Enfim, e aí eu falei, eu tenho que orar para perdoar ela. E aí eu comecei a orar para querer orar por ela. Eu falei, Senhor, me ajuda a orar para perdoar, porque eu não quero orar para perdoar, porque se eu orar para perdoar, o Senhor vai me ajudar a perdoar, e ela não merece que eu perdoe ela. Aí eu falei, então eu tô orando para o Senhor me ajudar a orar para perdoar. E hoje em dia minha sogra é como se fosse assim uma segunda mãe para mim, sabe? Olha. Eu fui até ela e aí num processo assim de Deus trabalhou no meu interior. Eu fui num dia super assim, depois de ter passado por muitas coisas em oração, né? Eu fui em jejum conversar com ela. A resposta dela foi péssima. A minha disponibilidade de ir lá e pedir perdão, mesmo ela, né, sendo a pessoa que deveria estar pedindo perdão, eu fui realmente assim muito direcionada pelo Espírito, mas a resposta dela foi a pior possível. Eu falei, meu Deus, como pode isso? Eu fui no jejum, fui debaixo de oração, fui debaixo de humildade, mas depois o tempo foi passando, né, e a gente foi vendo realmente que Deus estava fazendo um trabalho, trabalhando na vida dela, né? E hoje em dia, assim, ela me trata como uma filha. Muitas vezes eu me aconselho, em alguns pontos, eu me aconselho mais com ela do que com a minha própria mãe, sabe? E quem conhece a história, qualquer pessoa que conhece a história fala, caraca, como que você fez isso? Como que você restaurou esse relacionamento dessa forma? Porque ela não merecia, porque não podia. As pessoas até ficavam meio assim, meio revoltadas, né? Mas como que Deus transforma? Porque, teoricamente, mesmo que eu tivesse sido, entre aspas, né, sozinha, muito boa, era para eu ter um relacionamento um pouco distante, sabe? Mas hoje em dia é como se fosse realmente uma mãe para mim, eu como uma filha para ela. Então, o Senhor, ele restaura de uma maneira que a gente não imagina, né? Isso que você está falando aí de uma pessoa que assassinou um filho, um irmão. Às vezes a gente acha assim, não, isso é impossível, mas é algo realmente sobrenatural, né, que a gente não é capaz de fazer, é o Espírito que faz. E o quanto isso pode produzir coisas boas, né? O próprio pastor Luiz Hermínio tem um exemplo, Dani até acho que já citou, que uma pessoa da igreja falava mal dele, ele foi lá e depositou 10 mil na conta dele. O pastor Rodrigo contou isso. Pastor Rodrigo falou isso ontem no grupo de convívio, é verdade. Falou? Incrível Falou. isso, né?
É o caminho, né, gente? E aí amontoa brasas vivas sobre a cabeça. Ele conhece, Gente. né? Ele fala, vou amontoar várias bravas. Toma 10. Uma forma de vingança. Vingança do amor. Do amor, aí se o cara tem o coração duro, ele fica quase se matando. Gente, vamos parar por aqui então? Quase terminamos, tá? O 14, falta pouco aqui pra ele encerrar. Ele é muita bênção, esse capítulo vai ficar bem pouquinho pra amanhã. Vamos meditar, né, nisso. Que bom que tiveram vários exemplos aí positivos de que isso não é história da carochinha, né? Isso aqui isso é prática, põe isso em prática, isso aqui é libertação, né? Isso aqui é a humanidade evoluindo e avançando. Por quê? Porque E, tá Daniel, seguindo a instrução do Criador. Contar o testemunho é muito legal, mas viver é Oh, totalmente diferente, né? sim, Contar hoje, 9 anos depois, nossa, é bênção, glória a Deus, mas você passar ali, viver, é aquilo, negue-se a si mesmo, negue-se a total. si mesmo, é difícil. É isso aí. Eu não acho que eu tive grandes provações. Eu já tive gente que me chutou, não fiz nada, levantei, dei a mão pra pessoa, abracei 2 vezes. Mas tipo, pô, tem coisas que são bem piores, né? Vamos ver. Tomara que eu não passe por isso, não. Mas se Deus colocar no meu caminho, tomara que eu tome a decisão correta, que isso que é bênção. Vamos orar então? Quem gostaria de orar? Paramos no 14, tá? Eu quero orar. Tá bom. Quero orar Por pela favor, também. pastora. saúde. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Obrigado, Pai, Amém. porque esse dia já foi difícil estar aqui 6 horas da manhã. Hoje eu te agradeço porque já é um prazer estar aqui. É verdade. Pai, obrigado, Pai, por Rosângela ter chegado nesse grupo, ter Obrigado. inserido Amém. filha. Pai, eu sei que o Senhor vai nos esticando, nos alargando para conhecer cada vez mais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém. Senhor, eu quero colocar o Daniel e Mari em tuas mãos com essa iniciativa, Amém. mas que o Senhor venha, Senhor, trazer uma saúde restaurada, perfeita, plena, Senhor, para que eles possam estar numa missão, num encargo profético, e que o Senhor venha a falar muito mais nesses tempos, e que o Senhor venha a dar essa saúde aos teus filhos, Pai. Restabeleça, restaura, para que nós possamos estar prosseguindo. Senhor, que dê saúde a todos nós, dê saúde à missionária Neide, Pai. Amém. Dê saúde àqueles que estão, Senhor, necessitando de saúde. O Senhor disse que já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Pai, eu creio nisso como uma verdade. Sim. Então, Pai, que o Senhor venha restabelecer uma saúde completa. Precisamos de saúde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Até amanhã, tá bom? Beijo, gente, até amanhã. Valeu, pessoal. Até breve. Bênção, bênção, bênção.